nossa aula de geografia desta semana, páginas 148 a 155. Os recursos naturais e o campo. O que são recursos naturais? Você poderia citar algum deles para os colegas? Como esses recursos são utilizados pela sociedade? Será que o uso deles modifica as paisagens? E o que você estudará agora? Veja alguns exemplos de como os recursos naturais são usados pelos seres humanos. Em vários lugares do mundo, há equipamentos que captam a radiação solar e a transformam em energia elétrica, para ser utilizada em atividades no campo. É comum a água dos rios ser aproveitada para a irrigação das lavouras, o abastecimento das residências e a geração de energia elétrica. O solo é muito importante para o desenvolvimento das lavouras, pois nele encontram-se nutrientes importantes para o crescimento sadio das plantas. A madeira extraída de árvores, sobretudo a de reflorestamento, aquelas plantadas pelos seres humanos, é um recurso natural usado na construção de casas e prédios, assim como a produção de móveis. Que elementos da natureza são identificados nas imagens? Então, as plantas, árvores, água, solo. Em sua opinião, por que esses elementos utilizados são chamados de recursos naturais? Porque eles fazem parte da natureza. Chamamos de recursos naturais todos os elementos da natureza. São exemplos: plantas, árvores, animais, minerais, solo, vento, água, água das chuvas, dos rios, dos lagos, dos lençóis subterrâneos, do mar e até mesmo a luz do sol. A exploração de recursos naturais pode causar grandes transformações nas paisagens do espaço rural. Entre as atividades que mais causam impactos está a extração mineral. Em vários estados brasileiros encontramos grandes áreas de extração de minério. Nessas áreas há a escavação de morros inteiros para a retirada das rochas que contêm esse metal. O que foi transformado nessa paisagem? Como você chegou a essa conclusão? Então, observe aí a imagem, que é uma área de extração de minério de ferro no município de Congonhas, em Minas Gerais. Então, vejam lá, né, que o solo, ele foi todo modificado, porque teve que fazer, né, um escavamento, teve que escavar todo o solo para retirar o recurso mineral, para retirar os pedaços de rocha. Então, ele foi sendo modificado. E geralmente nesse solo, eles fazem essa escavação, retira todo o minério que tem lá e abandonam essa área. Então, esse solo ele fica lá empobrecido, né? Ele não é tratado. Na página 151 e 152, nós vamos falar sobre os problemas ambientais no campo. Então, você vai observe com atenção aí a imagem. O que você está vendo nesse desenho? Então, você vai estar escrevendo aí nessas linhas, essa resposta é pessoal. Você vai escrever o que você está observando nessa imagem. Então, observe com atenção e escreva. Observe a imagem B. O que você observa nessa imagem, né? Então, tem alguns homens ali, eles estão colhendo. Então, observe com atenção e escreva tudo o que você consegue observar nesta imagem. E na figura C, faça a mesma coisa. Observe com atenção e escreva quais são os elementos que você vê, o que você acha que está acontecendo aí nessa paisagem. Leia o texto da página 152. O texto vai ajudar vocês a completar esses 3 quadros. O que é erosão? Erosão é um fenômeno que ocorre em toda a superfície de nosso planeta. Ela pode ser causada pela ação das águas, das chuvas e dos rios, dos ventos e também das geleiras. É uma das maneiras da natureza de modelar as diferentes formas de relevo. A erosão é intensificada pela ação dos seres humanos. Um exemplo disso é quando o solo fica exposto e sem vegetação, quando as águas dos rios caem sobre a superfície desprotegida, carregam com mais rapidez porções de solo, formando grandes buracos e deixando os terrenos impróprios para a agricultura e a pecuária. De acordo com o que você estudou nessa unidade, escreva as principais características. Então, o que é extrativismo? Então, consiste em recolher frutos, madeira e raiz da natureza.
A agricultura é o aproveitamento de terras e recursos, né? A plantação de legumes, frutas, verduras. Pecuária, criação de gado. E a criação tem dois destinos. O que seria subsistência? Então, serve como alimento para as pessoas, né, se alimentarem, e também a comercialização, né? Esse gado também pode ser criado para ser vendido. Nessa atividade está pedindo para você fazê-la no caderno, mas se você quiser fazer da maneira como eu fiz, você pode estar fazendo no livro mesmo. Então, você vai colocar lá, atividade agrícola familiar número 1, atividade agrícola moderna ou comercial número 2. E na frente da frase, você vai colocando, então, atividade geralmente desenvolvida em pequena propriedade, número 1. Plantio geralmente de uma única cultura, número 2. Utiliza mão de obra familiar, número 1. Usa ferramentas e técnicas de plantio simples, número 1. Utiliza máquinas e técnicas de produção mais sofisticadas, número 2. Alguns dos alimentos são produzidos pela própria família, número 1. E os produtos são destinados ao comércio e indústrias, número 2. Então, você pode estar fazendo dessa maneira, não precisa estar copiando tudo no caderno. O texto a seguir relata um problema ambiental no espaço rural. Leia com atenção e responda as questões. Garimpeiros transformam a floresta intocada em paisagem lunar. Então, leia o texto e responda. Qual é a atividade econômica que ocasiona o problema ambiental citado no texto? A extração de minério. Quais são os recursos naturais afetados pela atividade? Então, a floresta, os animais e os rios. Letra C. Em sua opinião, quais atitudes seriam possíveis para evitar a ocorrência do problema citado no texto? Então, essa resposta é pessoal, depois de ler todos os textos desta unidade, pensar que todas essas atividades causam problemas ambientais, né? Então, você escreve aí uma resposta pessoal. O que você acha que poderia ser feito para que os problemas ambientais fossem evitados ou fossem menores? Esta é a nossa aula de geografia desta semana.